Então eu vou passar a bola para o Borgo. Borgo, sigo com você então. Obrigado, Silvio. Silvio, o ministro Alexandre de Moraes hoje, né, ele juntou uma decisão na execução penal 169, que tramita no Supremo Tribunal Federal, onde ele afastou o sigilo médico desse laudo do presidente. Tá? Já é a primeira situação que chama atenção, porque trata-se de uma informação médica. Porém, mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes afastou o sigilo e pela manhã já começaram ali a surgir algumas notícias, né, algumas interpretações, análises sobre esse laudo. O primeiro ponto importante é que ele abre espaço, né, ele determina a intimação da defesa do presidente Bolsonaro para se manifestar em relação a esse laudo. Então agora é o momento que a defesa, através dos médicos do presidente Bolsonaro, eles vão levantar alguns quesitos, fazer alguns questionamentos, porque, veja, a parte mais importante desse laudo, e aonde complica a situação um pouquinho do ministro Alexandre de Moraes, tendo em consideração que é nítido o interesse dele em não liberar o presidente para prisão domiciliar, mas a parte mais importante, Silvio, é onde caracteriza aqui no laudo o seguinte, que não há indicação de internação hospitalar permanente nesse momento, ou seja, não há indicação que o presidente fique internado num hospital, pelo menos não nesse momento. Aí fala o seguinte, a permanência na unidade prisional ela é possível, quer dizer, a permanência na papudinha, desde que, essa eu vejo como é a parte mais importante do laudo, desde que mantidas as condições de assistência médica e suporte estrutural descritas. Nesse resumo que você apresentou, quais são as medidas estruturais descritas? Monitoramento médico regular, administração correta de medicamentos. Nós vimos recentemente que o estabelecimento penitenciário tinha colocado um detento lá, né? Uma pessoa que estava presa para cuidar dos medicamentos do presidente. Essa pessoa, será que ela tem conhecimento técnico? Será que ela tem responsabilidade? Ela é capaz de garantir esses medicamentos para o presidente? Enfim, suporte para o uso do CPAP, aquele aparelho que fica no rosto, né, auxiliando ali na respiração, prevenção de quedas, acesso a exames e atendimento rápido em intercorrências, adaptações físicas, médico e unidade avançada de saúde 24 horas, acesso à UBS do complexo. Por que isso aqui é importante, Silvio? É de extrema importância, é onde eu vejo que vincula o ministro Alexandre de Moraes, e não só o ministro, mas o diretor do estabelecimento penitenciário. Por quê? Nós tivemos recentemente, infelizmente, a morte do Clezão, aonde a defesa tinha pedido a liberação dele para tratamento médico, a prisão domiciliar. O Ministério Público, o Procurador-Geral da República, concordou com o pedido e o ministro Alexandre de Moraes não analisou o pedido e o Clezão morreu. Nesse fato, o ministro ele poderia até alegar, né, na defesa dele, que ele não sabia, que ele não teve acesso, que ele não tinha noção da responsabilidade, do risco, morte. Só que, óbvio, né, um absurdo, é óbvio que ele tem, porque tinha parecer médico, tinha indicação, mas ele poderia alegar nesse sentido. Acontece, Silvio, que a partir do momento que os peritos da Polícia Federal juntam esse laudo e diz que desde que mantida a estrutura física, as indicações dos peritos, ele poderia ficar na papudinha, e nós sabemos que o diretor do estabelecimento penitenciário, que o local não tem condições de manter o que foi indicado no laudo, o ministro Alexandre de Moraes ele passa a ser o garantidor da vida do presidente Bolsonaro de forma materializada. Eu vou ler aqui o artigo 13 do Código Penal, que fala, né, o estudo do crime, da relação de causalidade, quer dizer, o nexo de causalidade entre o resultado morte e entre a conduta do agente. Então, no artigo 13, parágrafo 2º, diz o seguinte, a omissão, tá? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí aqui o Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, ele coloca as pessoas que têm o dever de agir. Letra A, quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O presidente Bolsonaro ele está custodiado sob a responsabilidade do Estado. E aqui, Silvio, eu faço uma análise com 20 anos de experiência na área criminal, que essa é a minha profissão. Tá? Eu tenho habitualidade nessa área. A vida do presidente Bolsonaro está sob a responsabilidade do Estado. E quando se coloca pelo artigo 13 que o dever de agir, né, de proteger a vida do presidente, ela incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Quando os médicos colocam no laudo pericial todos aqueles requisitos sem os quais o presidente Bolsonaro não poderia estar na papudinha. Se algum daqueles quesitos, se algum daqueles itens faltar e o presidente vier a falecer, a responsabilidade é do ministro Alexandre de Moraes diretamente
e está materializada num laudo da Polícia Federal. E mais, não só do ministro Alexandre de Moraes, do diretor do estabelecimento penitenciário, do 19º Batalhão da Polícia Militar, que é a Papudinha. Então, a responsabilidade do diretor do estabelecimento penitenciário também fica evidente. E nesse sentido, Silvio, nós tivemos acesso agora, né, foi durante a manhã que tudo isso aí aconteceu, no final da manhã, e eu já estou preparando, hoje mesmo vou oficializar, com base na Lei de Acesso à Informação, como cidadão, tá? Eu sou jornalista, sou advogado, qualquer um do povo pode, com base na Lei de Acesso à Informação. Então, eu estou fazendo um ofício, oficiando o diretor do estabelecimento penitenciário, para que ele se manifeste se esses requisitos, se esses itens indicados pelos médicos, se estão à disposição do presidente Bolsonaro. Então, a responsabilidade agora, os peritos, eles fizeram a parte deles. Olha, está aqui, não são os peritos quem decidem se o presidente Bolsonaro vai para a prisão domiciliar ou não. É o juiz. Só que o diretor do estabelecimento penitenciário, ele passa a ter responsabilidade, porque ele já sabe, oficialmente, ele tem ciência do que o presidente precisa, sem as atitudes, né? Sem as providências nas quais, estando ausentes, colocam a vida do presidente em risco. Então, hoje ainda estou fazendo um ofício com base na Lei de Acesso à Informação para questionar não o Alexandre de Moraes, mas o diretor do estabelecimento penitenciário se estão presentes essas condições indicadas no laudo. É óbvio, é uma atitude tomada por um jornalista, por um cidadão comum, o principal é pela defesa do presidente Bolsonaro, que agora, com o prazo e com os médicos do presidente Bolsonaro, eles irão questionar alguns apontamentos. Um ponto importante, Silvio, eu vou ler aqui alguns dos quesitos que na primeira análise aqui eu vi como importantes. Olha aqui, o quesito 5 diz o seguinte: considerando o histórico recente de queda com traumatismo crânioencefálico e confusão mental associada ao uso de medicamentos com ação central, o paciente apresenta risco de novos eventos semelhantes, caso esteja em local sem observação contínua e sem pronta resposta médica. É aquele caso, lembra, Silvio, que o presidente ele teve uma confusão mental ali, ele estava dormindo, enfim, não sabemos ao certo, mas que ele caiu e teve um traumatismo craniano. Então, os médicos da Polícia Federal foram questionados, ou levantaram esse questionamento, se o presidente poderia ter nova queda. E a resposta, Silvio, é afirmativa. Eu lembro, quando aconteceu esse episódio, eu dei um exemplo do meu pai. Meu pai ele foi submetido a uma colonoscopia no hospital aqui de Bauru, e ele tomou um medicamento que chama Tramal, que dá confusão mental. E meu pai, fora ali da sua plena consciência, ele tentou levantar da cama, caiu e quebrou o fêmur. E depois as decorrências dessa queda que acabou falecendo. Mas eu lembrei desse caso por quê? O presidente está submetido a um tratamento médico tomando vários medicamentos que afetam a sua capacidade sensorial, sua capacidade cognitiva. E isso aí pode produzir nova queda no momento em que ele pode levantar ali da cama, cai da cama. Então, nesse ponto aqui, os médicos respondem. Ele pode cair novamente? Sim, ele pode. Quesito 6, Silvio. A não observância das medidas médicas descritas pode acarretar... Essa parte, Silvio, acho que é a parte mais importante do laudo. Olha, a não observância das medidas médicas descritas pode acarretar risco de complicações graves, como pneumonia aspirativa, insuficiência respiratória, AVC, insuficiência renal, quedas com traumatismo craniano ou morte súbita. O laudo fala sim, sim, Silvio. Os peritos da Polícia Federal dizem que, se não forem respeitadas as condições indicadas no laudo, sim, o presidente pode morrer. Quesito 4. A pneumonia aspirativa é causa de morte em idosos? A resposta, em teoria, sim. No caso interno, os exames complementares disponibilizados mostraram resultados inespecíficos para se firmar categoricamente o diagnóstico, mas, enfim, que também pode ser uma causa de morte no presidente. Quesito 6. Deixa eu pular. Quesito 7. A interação medicamentosa entre clorpromazina e gabapentina, mais medicamento aqui, pode causar alterações no nível de consciência, sonolência, alucinações e outras alterações no comportamento? Sim. Quer dizer, os medicamentos que o presidente está tomando pode causar problema
sensorial nele, ele vir a correr, ter um traumatismo craniano, ter um AVC, ter morte súbita. Outro quesito, pacientes idosos têm maior risco de quedas quando não assistidos em suas atividades cotidianas. O uso de drogas que atuam no sistema nervoso central, causando sonolência ou alterações do nível de consciência, aumenta significativa o risco de quedas em idosos? Sim. Quer dizer, mais um quesito, Silvio, deixando claro que os medicamentos que o presidente Bolsonaro está tomando pode sim levar a uma queda e ocasionar novo traumatismo craniano ou até a morte. Agora, será que tem ligação? Mais um quesito, Silvio, quesito 9. O episódio recente de queda da própria altura com traumatismo crâniofacial indica risco real e atual de recorrência, especialmente na ausência de vigilante contínua em ambiente controlado? Sim. Então, quer dizer, aquela queda que o presidente teve, se pode vir a ocorrer de novo, os médicos disseram que sim. E, por fim, aqui no que eu levantei, o periciado, quer dizer, o Bolsonaro, necessita de monitoramento clínico diário, controle rigoroso da pressão arterial, hidratação adequada, administração regular de múltiplos fármacos, acesso rápido a exames laboratoriais e de imagem e possibilidade de atendimento médico imediato em intercorrência? A resposta, novamente, Silvio, é sim. Então, quer dizer, o laudo não deixa alternativas para o ministro Alexandre de Moraes, a não ser progredir, transferir o presidente Bolsonaro a uma prisão domiciliar, porque é fato público e notório que a Papudinha não tem condições de cumprir esses requisitos indicados pelos peritos médicos. Se o ministro Alexandre de Moraes, se ele irá respeitar ou não, nós já entramos em outra seara. Por quê? Porque nós vivemos num regime de exceção aonde essas pessoas se julgam acima da lei e na cabeça deles, né, até acima de Deus. Eles se acham, se julgam deuses. Mas pela justiça, o presidente Bolsonaro não poderia continuar. E o laudo, mais uma vez, é muito claro quando ele diz: a permanência na unidade prisional é possível desde que mantidas as condições de assistência médica e suporte estrutural descritas. Ao passo em que não tenha essas condições de assistência médica e suporte estrutural descrito, a responsabilidade por qualquer coisa que aconteça com o presidente é do ministro Alexandre de Moraes.